Existe essa ideia flutuando por aí de que relacionamentos devem ser difíceis, que o amor significa luta, que se você não está lutando por isso, trabalhando nisso, sangrando por isso, então talvez não seja real. Você ouve isso em todo lugar. Relacionamentos dão trabalho. O amor é uma escolha que você faz todos os dias. As melhores coisas da vida não vêm fácil. E os homens internalizam isso. Eles pensam que a exaustão é normal. Eles pensam que a negociação constante, o pisar em ovos, o trabalho emocional que nunca termina, é simplesmente o que os relacionamentos são. Estou aqui para lhe dizer algo diferente. Algo que pode reprogramar a forma como você pensa sobre tudo isso. Relacionamentos fáceis existem. Eles não são um mito. Não são reservados para pessoas sortudas ou perfeitas. Eles são o resultado natural de condições específicas sendo atendidas. E hoje vou explicar exatamente quais são essas condições, porque a maioria dos homens nunca as experimenta, e como você pode se preparar para o tipo de relacionamento onde as coisas simplesmente funcionam. Deixe-me começar com uma afirmação que vai incomodar algumas pessoas. Se o seu relacionamento parece um trabalho constante, isso não é um sinal de profundidade. Isso é um sinal de desalinhamento. Eu sei, eu sei que lhe disseram o oposto a vida toda. Disseram que a luta é nobre, que lutar contra a dificuldade é o que separa o amor real da atração superficial. Mas pense logicamente por um segundo. Quando você tem um melhor amigo, alguém com quem você se conecta genuinamente, você tem que trabalhar duro nessa amizade. Você tem que negociar constantemente, gerenciar as emoções dele, provar seu valor, se perguntar se ele vai embora. Não, simplesmente flui. Vocês gostam da companhia um do outro. Vocês querem passar tempo juntos. Há facilidade. Agora, por que os relacionamentos românticos seriam fundamentalmente diferentes? Por que a adição de romance de repente exigiria que tudo se tornasse difícil? A resposta é: não deveria. Quando um relacionamento romântico está genuinamente alinhado, quando ambas as pessoas estão onde querem estar, ele tem essa mesma facilidade. A dificuldade que você está experimentando não é uma característica do amor. É um sintoma de que algo está errado. Ou a seleção foi equivocada, ou a equação de valor está desequilibrada, ou os incentivos não estão alinhados. Algo está quebrado e nenhuma quantidade de trabalho nisso consertará um problema estrutural. Deixe-me introduzir um conceito que esclarecerá tudo. Chama-se alinhamento de incentivos. Quando duas pessoas em um relacionamento sentem que ficar é a melhor opção disponível para elas, a cooperação acontece naturalmente. Ninguém precisa ser convencido. Ninguém precisa ser gerenciado. Ninguém precisa ser culpado, pressionado ou negociado com ele. Ambas as pessoas simplesmente se comportam bem. Porque se comportar bem serve aos seus interesses. Pense nisso como uma parceria comercial. Quando duas empresas estão em um acordo que beneficia ambas, elas não precisam de advogados na sala todos os dias. Elas não precisam de supervisão constante. Elas apenas fazem o que devem fazer porque é do interesse delas fazê-lo. O relacionamento flui suavemente porque os incentivos estão alinhados. Agora imagine uma parceria onde uma empresa sente que está fazendo um mau negócio. De repente, tudo se torna difícil. A resistência aparece, a confiança sofre erosão. Cada interação se torna uma negociação. Seu relacionamento funciona da mesma maneira. Quando ela sente que está em um bom negócio, quando ela olha para você e pensa, isso é melhor do que as minhas alternativas, ela se sente motivada a mantê-lo. Ela é cooperativa. Ela é agradável. Ela está investida. Mas quando ela sente que poderia conseguir algo melhor, tudo muda. Ela se torna difícil, crítica, reservada. Notadamente, não porque ela seja má, mas porque o comportamento dela reflete sua avaliação interna. E sua avaliação interna é: não tenho certeza se isso vale a pena. Aqui está a verdade desconfortável que ninguém lhe conta. As dinâmicas de relacionamento são movidas menos pelo amor e mais pela avaliação comparativa. Ela não está comparando você a algum ideal abstrato do homem perfeito. Ela está comparando você às alternativas realistas dela, aos outros homens que podem estar disponíveis para ela, a vida que ela poderia ter se estivesse solteira, as opções que ela percebe, reais ou imaginárias. Quando você se destaca favoravelmente em relação a essas alternativas,
ela o trata bem. Quando não, ela não o faz. É simples e brutal assim. Eu sei que isso soa pouco romântico. Eu sei que você quer acreditar que o amor transcende esses cálculos. Mas observe o comportamento, não as palavras. A mulher que acredita estar com alguém raro e valioso se comporta de maneira completamente diferente da mulher que acredita estar se acomodando. Mesma mulher, percepção diferente, comportamento completamente diferente. Deixe-me dar uma estrutura. Pense nos relacionamentos como ofertas de emprego. Quando alguém recebe uma oferta de emprego que é claramente melhor do que sua situação atual, salário mais alto, cultura melhor, mais potencial de crescimento, essa pessoa fica animada. Ela chega cedo. Ela trabalha duro. Ela não reclama de pequenos inconvenientes. Ela quer manter o emprego porque sabe como é bom o que tem. Agora, imagine alguém preso em um emprego que sente estar abaixo de si. Um emprego que aceitou porque não tinha outras opções. Essa pessoa fica ressentida. Faz o mínimo. Está constantemente procurando algo melhor. Torna tudo difícil. As mulheres avaliam os relacionamentos da mesma forma que os homens avaliam os empregos. Elas avaliam as vantagens, as desvantagens, a estabilidade, o status e as alternativas. Elas calculam se esse arranjo serve aos seus interesses, e o comportamento delas flui diretamente desse cálculo. Uma mulher que sente que conseguiu uma ótima oportunidade, um homem que excede suas alternativas, comporta-se como um funcionário que ama seu trabalho. Uma mulher que sente que está presa em um mau negócio comporta-se como um funcionário contando os dias para sua demissão. Então, como você se torna a grande oportunidade? Como você se posiciona para que ela olhe para você e pense: preciso proteger isso? Isso se resume a uma variável: valor percebido relativo. Quão valioso você é comparado às alternativas realistas dela? Não comparado a alguma fantasia, não comparado a celebridades ou bilionários, comparado aos homens reais que ela poderia realisticamente atrair e manter. E aqui está o insight principal. O esforço nos relacionamentos é inversamente proporcional ao quão substituível você é. Quanto menos substituível você parece ser, mais suave tudo se torna. Quando você é raro, quando o que você oferece é genuinamente difícil de encontrar em outro lugar, ela trabalha para mantê-lo. Quando você é comum, quando ela acredita que poderia encontrar alguém como você facilmente, você trabalha para mantê-la. É uma gangorra e a maioria dos homens está do lado errado. Deixe-me dizer algo que soa sombrio, mas que na verdade traz esperança. Uma mulher que já passou por relacionamentos ruins é frequentemente mais fácil de lidar do que uma mulher que não passou. Por quê? Porque ela tem contraste. Ela sabe o que existe por aí. Ela já esteve com o cara que traiu. Ela já esteve com o cara que não conseguia manter um emprego. Ela já esteve com o cara que a fazia se sentir inútil. E quando ela encontra alguém decente, alguém estável, alguém gentil, alguém que realmente aparece, ela reconhece a raridade. Ela não dá isso como certo porque experimentou a alternativa. Ela protege o relacionamento porque sabe o quão ruim pode ficar. Ela é agradecida porque a gratidão vem do contraste. Enquanto isso, uma mulher que foi protegida, que só namorou homens razoavelmente bons, que nunca experimentou o fundo do poço, ela pode não reconhecer o que tem. Ela pode pensar que o tratamento decente é o padrão básico. Ela pode acreditar que poderia encontrar você em qualquer lugar. É por isso que alguns homens têm mais facilidade com certas mulheres do que com outras. Não é apenas sobre o valor dele, é sobre o ponto de referência dela. Um homem que é nota 7 parece nota 10 para uma mulher cujos homens anteriores eram nota 4. O mesmo homem parece nota 6 para uma mulher cujos homens anteriores eram nota 8. O valor real dele não mudou. A percepção dela mudou. E a percepção guia tudo. Aqui está um princípio que poupará você de anos de confusão. Autoinvestimento da parte dela é uma reação, não um pedido. Você não pode pedir a uma mulher para ser mais amorosa, mais afetuosa, mais paciente, mais cooperativa. Você não pode negociar o desejo. Você não pode convencer alguém a tratá-lo bem. Esses comportamentos emergem automaticamente, naturalmente,
quando ela sente que está em uma boa situação, quando acredita que ficar com você é a decisão inteligente. Pense nisso. Você já teve que convencer uma mulher a responder sua mensagem quando ela estava realmente afim de você? Você já teve que pedir a ela para ficar animada em vê-lo? Você já teve que negociar afeto nos estágios iniciais, quando ela estava genuinamente atraída? Não. Simplesmente aconteceu. Ela queria entrar em contato. Ela queria ver você. Ela queria estar perto. Porque naquele momento, o cálculo interno dela dizia: isso é bom, não perca isso. Todos os comportamentos que você está tentando extrair dela através da comunicação, da negociação, da terapia de casal, são sintomas, não insumos. Você não pode instalá-los diretamente. Você só pode criar condições onde eles surjam naturalmente. E essas condições são: ela acredita que você é raro, ela acredita que as alternativas dela são piores, e ela acredita que perder você seria um rebaixamento. Quando essas três coisas são verdadeiras, você não precisa pedir nada. Simplesmente flui. Agora deixe-me abordar o outro lado. Quando uma mulher está sendo difícil, fria, inconsistente, exigente, emocionalmente instável, o que isso sinaliza? Não é um problema de comunicação. Não é que ela precise que você ouça melhor ou valide mais. É um problema de comparação. Ela está insatisfeita porque, conscientemente ou não, acredita que poderia conseguir algo melhor. O comportamento dela está deixando escapar sua avaliação interna. Eu sei que isso é doloroso de ouvir. Você quer acreditar que, se apenas encontrasse as palavras certas, se apenas entendesse a linguagem do amor dela, se apenas se esforçasse um pouco mais, as coisas melhorariam. Mas se esforçar mais é, muitas vezes, a pior coisa que você pode fazer. Porque aqui está o que acontece quando você investe demais em resposta ao afastamento dela. Você confirma a suspeita dela de que você é quem precisa mais dela. Você sinaliza que está disposto a trabalhar pelo que ela está relutante em dar. Você inverte a dinâmica ainda mais na direção dela. Perseguir é lido como confirmação de substituibilidade, não de devoção. Quando você persegue com mais força, ela não pensa: uau, ele realmente me ama. Ela pensa: ele deve realmente precisar de mim. Ele não deve ter opções. Ele deve saber que eu sou o melhor que ele consegue. E essa percepção de que você precisa dela mais do que ela precisa de você é a morte do respeito, da atração, dos relacionamentos fáceis. É por isso que o pior conselho que você pode seguir quando as coisas ficam difíceis é se esforçar mais, fazer mais, dar mais, provar-se mais. Toda vez que você persegue, você diminui seu valor percebido. Toda vez que você aceita um maltratamento sem consequências, você confirma que não é tão valioso. Toda vez que você negocia por decência básica, você revela que não tem alternativas, e ela armazena essa informação, e o comportamento dela se ajusta de acordo. Deixe-me dar uma estrutura diferente. Pense na atração e no respeito como um termostato, não um termômetro. Um termômetro apenas mede a temperatura. Um termostato a controla. Você não pode controlar a temperatura interna dela medindo-a com mais força. Você não pode torná-la mais atraída observando-a mais de perto, analisando com mais cuidado, tentando com mais intensidade. Você controla a temperatura ajustando as configurações, mudando seu valor real e as condições do relacionamento. Então, quais são as configurações que você precisa ajustar? Isso nos leva à única solução sustentável: autodesenvolvimento. A única maneira confiável de melhorar os resultados do seu relacionamento é tornar-se objetivamente mais difícil de substituir. Aumentar seu valor real para que o cálculo comparativo dela mude a seu favor. Sem truques, sem estratégias, sem manipulação. Melhoria real e tangível em quem você é e no que oferece. Quando você entra em forma, você é mais difícil de substituir. Quando você avança em sua carreira, você é mais difícil de substituir. Quando você constrói uma vida social rica, você é mais difícil de substituir. Quando você desenvolve confiança e solidez, você é mais difícil de substituir. Quando você tem propósito e direção, você é mais difícil de substituir. Esses não são truques para impressionar as mulheres. São investimentos em você mesmo
que mudam a forma como você é avaliado por todos, inclusive pela mulher em sua vida. E aqui está a parte bela. Quando você genuinamente aumenta seu valor, não precisa convencer ninguém de nada. Ela consegue ver, ela consegue sentir. Outras mulheres também conseguem ver. E ela percebe que, de repente, você não é apenas a opção dela. Você é uma opção que outras mulheres desejam. E isso muda o comportamento dela imediatamente. Não porque você a manipulou, mas porque a realidade mudou, porque a matemática mudou, porque a comparação de alternativas dela se atualizou para refletir que manter você é a decisão inteligente. Deixe-me dizer como os relacionamentos fáceis realmente parecem. Eles não são livres de conflitos. Todo relacionamento tem atrito. Eles não são sem esforço, no sentido de que ambos apenas ficam deitados sem fazer nada. Eles são fáceis no sentido de que a cooperação é o padrão. Ela quer fazer você feliz porque fazer você feliz mantém você por perto. Você quer fazê-la feliz porque genuinamente gosta dela. Ninguém está contando pontos. Ninguém está omitindo nada. Ninguém está constantemente testando limites. Há fluxo, há paz, há a sensação de que vocês estão no mesmo time. Os problemas são resolvidos porque ambas as pessoas querem resolvê-los. As divergências são solucionadas porque ambas as pessoas preferem a resolução ao conflito contínuo. E isso não é porque você encontrou uma mulher unicórnio mágica. É porque a estrutura de incentivos está alinhada. Ela acredita que fez um bom negócio. Você acredita que fez um bom negócio. E quando ambas as pessoas acreditam nisso, tudo se torna simples. Agora preciso abordar algo crítico. A seleção importa mais do que o reparo. A maioria dos problemas de relacionamento não pode ser consertada porque decorre de uma má seleção logo de início. Você escolheu alguém que não o valoriza. Você escolheu alguém que acha que está se acomodando. Você escolheu alguém cujas expectativas estão totalmente desalinhadas com o que você oferece. E agora você está tentando consertar isso por dentro. Você está tentando convencê-la de que você é valioso. Você está tentando negociar por respeito. Não funciona. A compatibilidade é descoberta cedo. Ela é revelada nos primeiros meses. É visível na facilidade com que as coisas fluem, enquanto a resistência existe, na naturalidade com que ela investe. Se você está lutando por decência básica desde o início, isso não é um problema de começo de negócio que se resolverá depois. Isso é um erro de seleção. Você escolheu errado. E a atitude corajosa não é lutar mais por uma posição perdedora. É reconhecer o erro e corrigi-lo. É por isso que o trabalho acontece antes do relacionamento. O trabalho é colocar-se em um lugar onde você atraia mulheres que já reconhecem seu valor. O trabalho é desenvolver-se para que sua posição natural no mercado seja favorável. O trabalho é construir uma vida plena o suficiente para que você não esteja desesperado. Não se acomode. Não aceite migalhas porque tem medo de ficar sozinho. Quando você faz esse trabalho, a seleção se torna fácil. Você naturalmente acaba com alguém que o trata bem porque você não aceita nada menos que isso. Relacionamentos fáceis são conquistados antes de começarem. Leia isso de novo. O esforço acontece na origem. Acontece na academia, na carreira, na vida social, no autodesenvolvimento. Acontece antes de você se comprometer, na forma como você seleciona. Acontece em sua disposição de se afastar de situações que não o servem. No momento em que você está em um relacionamento sério, a maior parte do trabalho duro já deve estar feita. O relacionamento em si deve ser a recompensa, não outro emprego. E falando em empregos, deixe-me dar um filtro. Se o seu relacionamento parece consistentemente um trabalho, trate-o como um emprego e pergunte a si mesmo: a compensação vale o esforço? Porque um emprego que extrai mais do que dá não é um bom emprego. Você pediria demissão desse emprego. Você procuraria algo melhor. Mas os homens permanecem em relacionamentos que os drenam, os exaurem, os tornam miseráveis e pensam que isso é normal. Não é normal. Não é amor. É trabalho sem remuneração adequada. Agora deixe-me abordar a manipulação. Táticas de manipulação, jogos emocionais, estratégias de persuasão. Todos esses são mecanismos de compensação para baixa influência. Homens que têm valor real não precisam manipular.
Eles não precisam de jogos de puxa e empurra, ou de omitir atenção estrategicamente, ou de arquitetar reações emocionais. Eles apenas existem como homens valiosos e as mulheres respondem a esse valor naturalmente. Quando você se vir estudando táticas de manipulação, pergunte a si mesmo por que precisa delas. A resposta geralmente é porque você está tentando extrair um comportamento que não ocorreria naturalmente dado o seu valor real. Você está tentando enganá-la para que ela o trate melhor do que sua posição de mercado justifica. E mesmo que funcione temporariamente, não dura, porque você não pode sustentar um truque para sempre. Eventualmente, a realidade se impõe. Eventualmente, ela se recalibra para o seu valor real e você volta para onde começou. Exceto que agora ela também se ressente por ter sido manipulada. A alternativa é tornar-se alguém que não precisa manipular. Tornar-se alguém cujo valor é óbvio, cujas alternativas são visíveis, cuja perda seria genuinamente sentida. Esse homem não precisa de táticas. Esse homem só precisa aparecer. Sua presença é a estratégia. Suas opções são a influência. Sua disposição de ir embora é o poder de negociação. Deixe-me falar sobre comparação social, porque este é um assassino oculto dos relacionamentos modernos. Ela não está comparando você apenas aos homens que conhece. Ela está comparando você às imagens selecionadas que vê online, aos estilos de vida de que suas amigas se gabam, aos relacionamentos de fantasia retratados na mídia. Suas expectativas estão sendo infladas constantemente por insumos externos que não têm nada a ver com a realidade. E quando a percepção se descola da realidade, a satisfação torna-se quase impossível. Ela está medindo você em relação a um padrão ficcional, em relação a destaques e fantasias. E você é uma pessoa real com limitações reais. Você nunca vai competir com uma fantasia. Ninguém vai. Então, o que você faz? Duas coisas. Primeiro, você não pode controlar os insumos dela, mas pode selecionar pela solidez. Algumas mulheres são mais vulneráveis à distorção da comparação social do que outras. A mulher que está constantemente rolando o Instagram, comparando sua vida com a de influenciadores, medindo seu relacionamento em relação a uma perfeição curada, ela será difícil de satisfazer, não por sua causa, mas porque seus pontos de referência estão quebrados. A seleção importa. Escolha mulheres que tenham expectativas realistas. Segundo, sua melhor defesa é o valor genuíno. Quanto mais valioso você for de fato, menos vulnerável será a comparação. Se você é objetivamente excelente, está em forma, é bem-sucedido, interessante, socialmente conectado, então, mesmo quando ela comparar, você se sustenta. Você não se sente ameaçado por ela ver outras opções porque sabe que é competitivo. A insegurança só existe quando você sabe, no fundo, que uma comparação justa pode não pender para o seu lado. Deixe-me tocar em um ponto crucial. Ficar deve ser sempre opcional. A dinâmica de relacionamento mais saudável é aquela em que ambas as pessoas se sentem livres para partir, mas escolhem ativamente não o fazer. O desejo floresce na liberdade. Ele morre na obrigação. Quando alguém fica porque tem que ficar, por dependência financeira, filhos ou medo de ficar sozinho, a energia é completamente diferente de quando alguém fica porque quer ficar. Você deve querer que ela tenha opções. Contra-intuitivo, eu sei, mas quando uma mulher fica com você, apesar de ter alternativas, isso é genuíno. Isso é significativo. Essa é a base do respeito e da atração reais. Quando ela fica porque está presa, você pode ter conformidade, mas não tem desejo. Você tem uma prisioneira, não uma parceira. E prisioneiras procuram a fuga. Parceiras procuram maneiras de construir. É por isso que homens carentes frequentemente tentam limitar as opções de suas parceiras. Eles desencorajam as amizades dela, a carreira dela, a independência dela. Eles a querem presa porque sabem que, se ela tivesse escolhas, talvez não os escolhesse, e isso funciona a curto prazo, mas gera ressentimento, corrói o respeito e, eventualmente, explode. A melhor estratégia é ser tão valioso que você acolhe as opções dela. Deixe-a ter amigos. Deixe-a ter uma carreira. Deixe-a ver o que mais existe por aí. Porque se você fez o trabalho, o que ela vir lá fora confirmará o que ela tem.
Deixe-me pintar um quadro de como tudo isso parece quando se junta. Você passou anos investindo em si mesmo. Você está em forma, ou pelo menos saudável. Você tem uma carreira com uma trajetória ascendente. Você tem amigos e uma vida social independente dela. Você tem hobbies e interesses que o preenchem. Você tem confiança que vem da competência, não da arrogância. Você sabe o que quer e o que não aceita. A partir dessa base, você seleciona cuidadosamente. Você não se compromete com a primeira mulher que lhe dá atenção. Você observa como ela o trata quando pensa que pode perdê-lo. Você observa se ela investe naturalmente ou precisa ser perseguida. Você procura sinais de apreciação genuína, não apenas tolerância. E quando você encontra alguém que passa nesses testes, você se compromete, sabendo que escolheu a partir da força, não do desespero. Dentro do relacionamento, as coisas fluem. Quando surgem conflitos, eles são resolvidos porque ambos querem a resolução. Quando ela está estressada, você a apoia sem se abandonar. Quando você precisa de espaço, ela o concede porque confia em você. Não há negociação constante sobre decência básica. Não há o pisar em ovos. Não há performance de amor para evitar o abandono. Há apenas facilidade. Essa facilidade não é porque você encontrou uma mulher perfeita. Mulheres perfeitas não existem. É porque a estrutura está certa. A equação de valor está equilibrada. Os incentivos estão alinhados. Ela sabe que fez um bom negócio. Você sabe que fez um bom negócio. E a partir desse reconhecimento mútuo, todo o resto se segue. É para isso que você deve mirar, não para um relacionamento que você sobrevive, um relacionamento que o sustenta. Agora deixe-me dizer o que fazer se você estiver atualmente em um relacionamento difícil. Primeiro, avaliação honesta. Isso é um problema de seleção ou um problema de valor? Você escolheu alguém que fundamentalmente não o valoriza? Ou você se deixou decair ao ponto em que o tratamento dela reflete seu valor diminuído? Problemas diferentes exigem soluções diferentes. Se for um problema de seleção, se ela nunca o valorizou verdadeiramente, se ela sempre o tratou como uma opção de reserva, então o reparo é provavelmente impossível. Você está tentando consertar uma base que estava rachada desde o início. A atitude honesta é reconhecer o erro e planejar sua saída. Não com raiva, não com amargura, apenas com clareza. Isso não está funcionando e não vai funcionar. Portanto, você precisa se libertar para encontrar algo que funcione. Se for um problema de valor, se as coisas foram boas uma vez, mas declinaram conforme você se descuidou, então há esperança. Mas o trabalho é seu, não do relacionamento. Você precisa se reconstruir. Volte para a academia. Foque novamente em sua carreira. Reconecte-se com seu círculo social. Desenvolva novos interesses. Pare de gastar energia negociando com ela e comece a gastar energia em tornar-se alguém que ela odiaria perder. Se o valor retornar, o comportamento dela muitas vezes o segue. Não imediatamente, mas com o tempo. E aqui está um ponto crítico. Enquanto você estiver fazendo esse trabalho, não anuncie. Não diga a ela que você está melhorando para reconquistá-la. Não busque a validação dela para o seu progresso. Apenas faça-o silenciosamente por você mesmo. Deixe que ela note a mudança sem você apontar. Porque no momento em que você faz disso uma questão de ganhar a aprovação dela, você se enquadrou como aquele que está tentando mantê-la. Você confirmou o desequilíbrio de poder. O trabalho tem que ser para você. E os benefícios para o relacionamento são um efeito colateral. Deixe-me encerrar com a mentalidade que quero que você adote. Relacionamentos fáceis não são encontrados. Eles são construídos. Não construídos dentro do relacionamento através de negociação e exercícios de comunicação. Construídos antes, através do autodesenvolvimento e da seleção cuidadosa. Construídos através de tornar-se alguém valioso, selecionar alguém que reconheça esse valor e manter as condições onde a apreciação mútua possa florescer. Quando você faz isso, os relacionamentos param de parecer empregos. Eles param de drenar você. Eles começam a ser o que sempre deveriam ter sido: uma fonte de alegria, apoio e conexão. Não outro item em sua lista de tarefas. Não outro problema para resolver. Apenas bom, apenas fácil. Apenas duas pessoas que sabem que fizeram a escolha certa.
Este é o conselho que você nunca recebeu. Não como se comunicar melhor, não como ler a linguagem do amor dela, não como se sacrificar de forma mais eficaz. O conselho é: torne-se valioso, selecione sabiamente e afaste-se de qualquer coisa que exija que você lute por decência básica. Faça isso e os problemas de relacionamento com os quais você tem lutado deixarão de existir em grande parte. Não porque você os resolveu, mas porque parou de criar as condições que os produziam. Tudo o que falei hoje, valor, seleção, incentivos, influência, tudo se conecta. Tenho mais conteúdo que aprofunda cada parte, construindo abundância, estratégias de distanciamento, como se afastar quando necessário. Verifique a descrição se quiser continuar esta jornada. Por enquanto, quero ouvir de você. Você já experimentou a diferença entre um relacionamento que parecia um trabalho e um que parecia fácil? O que foi diferente? O que mudou? Deixe suas experiências nos comentários. Não para se gabar, não para reclamar, mas para ajudar outros homens a ver o que é possível quando a estrutura está certa. É isso. Pare de lutar por migalhas. Comece a construir uma vida onde migalhas não são tudo o que você recebe. E veja como tudo muda. Se esta perspectiva mudou a forma como você vê o esforço que dedica aos seus relacionamentos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as verdades sobre as dinâmicas humanas que a sociedade frequentemente tenta complicar demais. Construa seu valor. Garanta seu futuro. O próximo insight sobre como dominar sua vida será revelado em breve.